Salve, cartoleiros, mais uma hora do Cartola, e cá estamos novamente. E estou gravando 1h51 da manhã, porque o vídeo que eu tinha gravado deu ruim, então eu tô tendo que gravar de novo. Então, por favor, ignorem qualquer erro, qualquer tropeço, qualquer besteira aí que eu falar, tá bom? É o sono do momento, mas eu não podia deixar de vir aqui passar as dicas pra vocês. Lembrando que essa rodada a Gé vai cuidar da parte de trás, né, a defesa, e eu do meio ataque técnico, beleza? Outra coisa também que é importante frisar é para vocês não esquecerem de participar da Liga Cretinos, gente. É uma liga que vale muito a pena participar, como eu falei. Esses dias aí eu ganhei uma rodadinha. Então, assim, é um dinheiro que pode entrar tranquilo, fácil e uma liga de confiança. Os administradores são de confiança, então vale sim aí participar da Liga Cretinos, tá bom? Outro recado que eu tinha pra dar é que a gente foi bem rodada passada, a gente fez 71 pontos, muito acima da média dos cartoleiros. A maioria dos cartoleiros ficou entre 40 e 50 pontos, então eu acredito sim que a gente tenha conseguido mandar bem. E bora para as dicas sem mais delongas, porque a pessoa que também precisa dormir, né? E vocês precisam ter o vídeo aí rapidinho para que vocês peguem as dicas e imitem. Espero que a gente imite também. No gol, o primeiro goleiro que a Jé escolheu foi o Tadeu. Gente, o Tadeu na última rodada fez 3,5 pontos, porque ele fez 7 defesas difíceis. Então, assim, é uma ótima opção visando defesa difícil. SG, obviamente, ele não vai ter por conta do seu adversário, mas acredito que sim, defesas difíceis ele terá, tá bom? O outro jogador que a gente escolheu foi o Muriel, do Fluminense. Por mais que o time do Fluminense esteja em alguns jogos sem vencer, esteja beirando Z4, é um jogador extremamente regular. A rodada passada tomou gol, fez 7 pontos, fez 3 defesas difíceis. Então, assim, é um ótimo jogador, já tem 33 defesas difíceis no campeonato e vem aí tentando salvar o Fluminense do rebaixamento, né? Rodada passada, se não fosse por ele, a Chape talvez teria ganho e aí afundaria ainda mais aí a situação do Fluminense. O outro goleiro que a gente escolheu foi o Douglas, do Bahia, que a rodada passada decepcionou, mas fora de casa diante do Santos, acredito sim, ela acredita também que ele vai ter trabalho e pode surpreender aí com defesas difíceis. Todo mundo sabe que ou deveria saber que o Douglas normalmente imita jogando fora de casa, tá bom, gente? Então fica aí uma dica para vocês. O outro goleiro que a já escolheu foi o Vladimir. Ele tem já 54 defesas difíceis na competição e vai encarar o Fortaleza em casa, né? Então, assim, acredito que ele vai surpreender com defesas difíceis também. Não acredito no SG. Ainda mais levando em consideração que o Wellington Paulista tá surpreendendo e aparecendo bem aí no ataque do Fortaleza. Porém, defesas difíceis, Vladimir também tem se destacado. Se não me engano, ele tem 54 defesas difíceis no campeonato. Então é sim uma boa opção. As apostas do setor que já fez foram o Everton e o Volpe, levando em consideração que ambos vão se enfrentar no Clássico, que eu espero que o São Paulo ganhe, inclusive, porque eu não aguento mais perder deles lá na casa deles. Mas, enfim, acredito também que seja uma boa opção, porque ambos têm a defesa muito sólida e podem aparecer bem aí com uma defesinha ou outra, tá bom? Nas laterais, o primeiro jogador que a já escolheu foi o Felipe Luiz, onde a menor pontuação dele no campeonato até agora foi rodada passada, que ele fez 6,20 pontos, tá bom? A média dele é de 6,24 pontos, tem 35 roubadas de bola e apenas 11 jogos. Então, sim, ele é um jogador que aparece muito bem ali roubando bolas e não tem como deixá-lo de fora, ainda mais que, ao meu ver, não vai perder o SG. O outro jogador que a já escolheu foi o Guga, do Atlético Mineiro. Vai receber a Chapecoense em casa, né? A Chapecoense é a reservinha, a lanterninha da competição. E, gente, convenhamos que se o Atlético Mineiro não voltar a ganhar também, pelo amor de Deus, né? O Guga tem 4 assistências na competição e 33 roubadas de bola, então pode aparecer aí sim como boa opção. O outro jogador que a já escolheu foi o Marcos Rocha, levando em consideração que ele pontua bem independente de SG, que talvez tenha, né? Porque o clássico lá de São Paulo, do São Paulo e do Palmeiras, é um clássico muito equilibrado, porém, jogando fora de casa, infelizmente o São Paulo não consegue vencer o Palmeiras, então vamos ver aí o que vai dar. Mas ele já tem 57 roubadas de bola até o momento, então sim, ele é uma ótima opção visando jogar roubada de bola, ainda mais clássico, que normalmente é mais truncado, né? O outro jogador que eu já escolheu foi o Jorge. O Jorge já tem 1 gol, 4 assistências e 44 roubadas de bola. Joga em casa contra o Bahia. Ao meu ver, não perde o SG. Então, acredito sim que ele seja uma boa opção. Porém, cuidado que talvez ele possa ser poupado, tá bom? As apostas do setor que a já fez foi o Reinaldo, que é o outro lado do Marcos Rocha, né? E o Fagner, beleza?
Agora, pra zaga, o primeiro zagueiro que a gente escolheu foi o Vitor Cuesta. É um dos zagueiros mais regulares da competição e já tem 65 roubadas de bola em 21 jogos. Então, gente, convenhamos que Cuesta é um mito, né? Normalmente ele sempre faz 10 pontinhos, rouba 1 milhão de bolas. Sensacional. Enfim. O outro jogador que a gente escolheu foi o Hever. O Hever tem jogado como volante, não sei como vai ser nessa rodada aí, nessa próxima rodada. Porém, ele é uma ótima opção, porque ao meu ver não vai perder o SG. E também aparece muito bem no ataque, né? Aparece muito bem na jogada aérea. É um jogador que cabeceia muito bem e pode aí surpreender, quem sabe, com um golzinho. E o outro jogador que a gente escolheu foi o Pablo Mari, do Flamengo, tá voltando de suspensão agora. É outro jogador que também aparece muito bem na área, já tem 2 gols, uma assistência e, ao meu ver, não vai perder o SG, beleza? Pra roubada de bola, eu não gosto muito dos jogadores, dos zagueiros do Flamengo. O outro jogador que a gente escolheu foi o Gil. O Corinthians tem uma das melhores defesas do campeonato, se não me engano é a segunda atrás da defesa de São Paulo. E é um jogador, assim, que aparece muito bem na área também, já tem um gol, tem 22 roubadas na competição, tem uma média de 4,54 pontos em 17 jogos e, ao meu ver, não vai perder o SG. As apostas do setor que a GEL fez foram o Luiz Otávio e o Manuel, beleza? Agora vamos para o meio, que é a minha parte, né, que eu formulei aqui, vou falar pra vocês e depois eu vou montar o time, tá bom? O primeiro jogador que eu escolhi pro meio campo, não poderia deixar de fora. A Arrascaeta tem média de quase 12 pontos, a maior média do campeonato até agora. E ele precisa apenas de 65 minutos para participar diretamente de um gol. Ou seja, menos de um jogo ele consegue participar diretamente de um gol ou dando gol ou dando assistência. Dando gol, fazendo gol, dando assistência. O outro jogador que eu escolhi foi o Carlos Sanches. Nos últimos 4 jogos jogando na Vila, ele fez 2 gols e 3 assistências. Então, jogando em casa, ele é um jogador muito regular e vale a pena apostar. Além disso, o Bahia não vem muito bem, né? Convenhamos. Fora de casa tem tomado alguns gols. Porém, fora de casa, como eu disse antes, o Douglas é um mito. Normalmente, onde ele mais surpreende fazendo defesas difíceis é fora de casa. Porém, não acredito nesse jeito do Douglas. O outro jogador que eu escolhi foi o Thiago Galhardo. O Fluminense não vem muito bem, como eu disse anteriormente. Se não me engano, não conseguiu vencer os últimos 3 jogos, né? Empatou o último contra a Chape. E o Galhardo já tem aí 8 gols no campeonato e é o artilheiro do Ceará. Se não me engano, ele cobra pênaltis também, então é uma ótima opção. Outro jogador que eu escolhi foi o Otero. Foi bem em 3 dos últimos 5 jogos, vai enfrentar a Chapecoense. É um jogador que finaliza muito, chuta muito. E, como eu disse antes, ele tem 28 finalizações em 7 jogos como titular. Então, eu acredito sim que ele seja uma boa opção. O outro jogador que eu escolhi foi o Cittadini, que voltou a ir bem, né? Rodada passada foi muito bem, fez 11 pontos, sem assistência, sem gol, sem nada. E mesmo o jogo sendo fora de casa contra o Inter, eu acredito que ele possa aparecer aí muito bem nessas funções de roubada de bola, sofrendo falta, etc. Sem os scouts principais, né? Outro jogador que eu escolhi foi o Luan do Galo, que é o meu mimo. Eu sempre escalo ele, normalmente ele vai bem. Rodada passada, essa criaturinha eu escalei e fez gol. Aí eu falei, gente, tô falando, toda vez que eu escalo o Luan, ele vai bem. Aí ele vai e me faz 3,8 com gol, né? Mas enfim, sem comentários. Eu acredito sim que ele seja uma boa opção, porque o Atlético Mineiro é um dos times que mais roubam bolas dentro de casa. Mesmo a Chapecoense sendo apenas o 9º time que cede roubadas de bola fora de casa, eu acredito sim que o Luan possa aparecer muito bem, vai jogar mais recuado, mas pode aparecer também como elemento de surpresa ali na área. Pro ataque, o primeiro jogador que eu escolhi não poderia ser diferente. Foi o Gabriel, artilheiro do campeonato já com 19 gols. Tem jogado muito bem, talvez será papai, né? Vamos ver. Mas acredito sim que ele seja uma boa opção, ainda mais levando em consideração que ele pontua bem sem os scouts principais, como a rodada passada que ele fez quase 6 pontos sem gol ou assistência, beleza? Goiás também tem uma das piores defesas da competição. Todo mundo sabe que sofreu aí já contra o Flamengo. Então ele é sim uma boa. O outro jogador que eu escolhi foi o parceiro do Gabriel, o Bruno Henrique. Fora de casa, ele faz muitos gols. Fora que é o vice-artilheiro do campeonato, né? E ainda por cima tem o fator lei do ex, que ele já foi jogador do Goiás, pra quem não sabe, tá bom? Outro jogador que eu escolhi foi o Everton, que mesmo fora de casa é sempre uma boa opção. Ele é muito regular, ele também é um jogador que pontua bem, independente de gol ou assistência. Outra passada ele fez gol, mas fez 13 pontos. Se ele não tivesse feito gol, ele ia fazer novamente 5 pontos e pouquinho. Então, assim, é um jogador que sempre garante uma boa pontuação. Por exemplo, as últimas vezes que ele não participou, não fez gol ou deu assistência, ele fez 5,2, 7,5 e 5,3.
O Vasco deu uma melhorada, mas ao meu ver, ainda não tem uma defesa forte o suficiente para segurar o nosso querido Everton. Outro jogador que eu escolhi foi o Dudu. Ele tem sorte no Allianz contra o São Paulo, né? Sem comentários para isso. E nos últimos... Ele tem média de 5 pontos nos últimos 5 jogos sem participar de gol ou assistência. Ou seja, também é um jogador que aparece muito bem aí, sem os scouts principais. E eu espero que isso não ocorra esse jogo agora, mas eu prefiro não comentar. Outro jogador que eu escolhi foi o Guerreiro, saiu do jejum, fez 2 gols logo contra o Bahia, né? E acredito sim que ele seja uma boa opção. Ainda mais que ele precisa, o Inter precisa dar uma melhorada aí, né? Não vem muito bem. E também tá querendo dar o troco no Atlético Paranaense por causa da Copa do Brasil, né? Então acredito sim que seja uma boa opção. Beleza? Agora eu vou falar o time pra vocês. Gente, a pessoa teve que fazer uma colinha aqui, porque não dá pra falar. Ou minha parte da Jéssica tem uma colinha, não. Mas vamos lá. O primeiro jogador que eu escolhi foi o goleiro, né? Que foi o Muriel. Na zaga foi o Cuesta e o Hever. Laterais, Jorge e Felipe Luiz. Ai, Jesus. Pera aí, gente. Achei. Jorge e Felipe Luiz. No nosso meio, né? Foi o Lindoso, Luan e Arrascaeta, que é o nosso capitão. E no ataque, Everton, Gabriel e Wellington Paulista, com o técnico o Mancini. Esqueci de citar os técnicos, mas todo mundo sabe os melhores técnicos dessa rodada. Sampaoli, Jorge Jesus e o Mancini, que são as 3 equipes aí que podem aparecer bem, que tem as melhores chances de ir bem contra seus respectivos adversários, tá bom? Vou repetir de novo o time pra vocês, porque pode ter ficado um pouco confuso, mas de toda forma eu vou colocar fixado aqui nos comentários pra vocês não ficarem com nenhuma dúvida, tá bom? Gol, Muriel. Zaga, Cuesta e Hever. Laterais, Jorge e Felipe Luiz. Meio, Lindoso, Luan e Arrascaeta, que é o nosso capitão. E ataque, Everton, Gabriel e Wellington Paulista, que é a nossa aposta na rodada. Com o Mancini de técnico. Tá bom, gente? E é isso. Boa rodada pra vocês. Espero que vocês mitem, que a gente mite também. E que a gente tenha um ótimo meio de semana aí de cartola. Final de semana a gente tá de volta, tá bom? Um beijo e até a próxima rodada.